Olá, meninas e meninos! Hoje eu vou voltar à mitologia romana, que assim como as demais, é politeísta, centrada em deuses gregos, a romana, que receberam outros nomes quando foram assimilados pelos romanos, tá? Por exemplo, Júpiter era Zeus, lá na Grécia, o deus olímpico, né? Juno era a esposa de Zeus, a ciumenta esposa de Zeus. Minerva era a deusa da sabedoria, era a Atena grega. Bom, esses três, Júpiter, Juno e Minerva, né? Originários da mitologia grega, como eu acabei de falar, era chamada a Tríade Capitolina, protetora do Estado e da família, sendo contada através da história deles por várias histórias mitológicas. Essa tríade chamada Capitolina, composta por esses três deuses, era adorada num grande templo em Roma, lá no Monte Capitólio. Por isso esse nome, Capitolina. Era composta de três câmaras, esse templo, né? Cada câmara ficava uma divindade, sendo essa divisão inspirada em tradições etruscas. Vou falar bastante dos etruscos. Quem eram os etruscos? Foram um antigo povo que floresceu na Itália Central, na atual Toscana e arredores, entre os séculos 9 e 1 a.C., então antes da influência grega. Os etruscos faziam parte de uma civilização avançada, organizada em cidades-estados e possuidora de uma arte bem sofisticada. Os etruscos influenciaram muito a cultura romana, a cultura que veio depois, introduzindo práticas na região como arquitetura urbana, elementos religiosos, sistema monárquico de governo. Então deixaram muita influência para os romanos, os etruscos. A origem dos etruscos é incerta, ninguém sabe, mas sua cultura era distinta das outras civilizações da época, era completamente diferente. Os etruscos dominaram os romanos, influenciando durante muito tempo muitas coisas, principalmente o seu urbanismo, com suas ruas planejadas, suas muralhas, eram muito avançados no urbanismo, tá? O auge da civilização etrusca foi no século 6 a.C., 6 a.C., mas no século 5 já teve início o seu declínio. Por quê? Devido às divisões internas que vão facilitar a conquista dos romanos. Aí entram os romanos, tá? Agora, há muitos estudos nas necrópolis que os etruscos deixaram. Necrópolis, onde estão os defuntos, né? As necrópolis da região da Toscana, onde eles viviam, contam sua história e os geneticistas, ao pesquisarem esses locais, tentam contar a sua história e descobrir se deixaram descendentes. Mesmo tendo uma origem incerta, os etruscos que já falei têm uma origem incerta, sua história é contada pelas necrópolis que deixaram. Muitas coisas são desventadas nessas necrópolis, tá? Enfim, a mitologia dos etruscos influenciaram profundamente a mitologia romana, assim como a grega, né? Na religião, introduziram cultos a divindades específicas, além de certas práticas como até adivinhação. No século 8 a.C., eu falei que o auge foi 6 a.C., né? Mas no século 8 a.C., com a fundação mitológica de Roma, além da tríade capitolina, onde estavam aqueles três deuses, Roma assimilou, como já foi dito,
vários deuses gregos, no século 8 a.C., que receberam outros nomes, como eu falei, ao serem introduzidos em Roma. Mas como se deu a fundação mitológica de Roma, tá? Vocês viram, século VI foi o auge dos etruscos, século V foi o seu declínio com a conquista romana. Então, como é que se deu a fundação mitológica de Roma? Começa com a história de Rômulo e Remo, uma história mitológica também. Os irmãos gêmeos, netos do rei Numitor, tá? Que foi destronado por seu irmão Amúlio, lembram dessa história? E que ao saber que a sua sobrinha, a Rainha Sílvia, esse Amúlio que destronou o seu irmão Numitor, botou a sobrinha, Rainha Sílvia, num convento, para ela não ter filhos, para ela não casar, para não ter descendentes, depois reivindicarem o trono. Mas ela ficou grávida e deram à luz Rômulo e Remo, os gêmeos. Aí o que fez Amúlio? Os descartou, mandou jogá-los no rio Tibre. Mas foram encontrados por um pastor mamando nas tetas de uma loba. Vocês sabem, o símbolo da fundação de Roma é mitológico e o símbolo é uma loba com duas criancinhas mamando nas suas tetas, tá? Aí, o que fez o pastor? Criou essas duas crianças, né? E só mais tarde é que descobriram sua origem. Então, adultos retornaram para reivindicar seus direitos. Destronaram Amúlio e colocaram o avô, né, no trono. Rômulo, aí o que eles vão? Eles vão para outro lugar, porque isso tudo aconteceu em Alba Longa, lá pertinho de Roma. Então, eles vão, tá, para ali perto, que vai receber o nome de Roma por causa de Rômulo. Mas há uma briga entre Rômulo e Remo, os gêmeos. E Rômulo acaba Rômulo acaba matando Remo. Então Rômulo ficou sozinho. E ele é considerado o fundador de Roma, que vem de Rômulo, o seu nome. Né? Não ficava muito distante de Alba Longa, onde ocorreram todos esses fatos, considerados mitológicos. Então, por isso, a fundação de Roma, que é mitológica, ocorreu, segundo as fontes, né, no dia 21 de abril de 753 a.C., lá no Monte Palatino. Mesmo sendo mitológico, arranjaram uma data, 21 de abril de 753 a.C., Roma foi fundada por Rômulo, né, um dos gêmeos, lá no Monte Palatino. Esse primeiro período de história de Roma é chamado monarquia. O primeiro rei foi Rômulo. E essa monarquia vai até 509 a.C., quando depois é implantada a república. Bom, na república, outros deuses gregos foram introduzidos, como Ceres, a Deméter da Grécia, lembram? A deusa da terra, dos cereais, por isso que cereal vem de Ceres, né? Que tem uma filha Perséfone, que foi raptada pelo deus dos mortos, lembram disso? Mas essa é outra história. Bom, então, há o primeiro período, que é a monarquia, primeiro rei Rômulo, e depois há o segundo período, que é a república. Mas depois vai ser o império. Mas eu não vou contar a história, eu tô falando mitologia. Agora eu vou falar de outra obra, né? De vínculo também mitológico, que conta a jornada de Enéas. Outra obra mitológica sobre o período. É a Eneida de Virgílio, né? Que quem foi Enéas, que deu origem à obra Eneida, foi um sobrevivente da Guerra de Troia. Acho que a história é assim. A Grécia já tinha duas obras que glorificavam a Grécia, que era a Ilíada, que contava a Guerra de Troia, e a Odisseia, que contava as aventuras de Ulisses para voltar para sua ilha de Ítaca. Então, Homero glorificou a Grécia. Tanto é que os primeiros tempos da Grécia antiga são chamados de tempos homéricos, em homenagem a Homero. Então, o primeiro imperador,
monarquia, república, agora está no império. O primeiro imperador falou que Roma precisava de uma obra que glorificasse Roma, assim como a Grécia tinha a Ilíada e a Odisseia. Então chamou Virgílio e falou, faz uma obra para glorificar Roma. Então, o que ele vai fazer? A Eneida. E começa com o final da Guerra de Troia, tá? Enéas, que fugiu da destruição de Troia, quando viu tudo destruído, e foi incumbido de fundar uma linhagem que daria origem aos romanos, tá? Enfim, uma obra que recebeu o nome de Eneida, escrita por Virgílio, poucos anos antes de Cristo, encomendada pelo imperador Otávio Augusto, para glorificar Roma. Assim como a Grécia foi glorificada por Homero na sua Ilíada e Odisseia. Não vou entrar nessa história que vocês já conhecem bem. Agora, para terminar a mitologia romana, eu vou contar a história lendária que vocês devem conhecer, mas vou relembrar, que se chama o Rapto das Sabinas. Rômulo, como vocês viram, foi o primeiro rei. Só que precisava de gente para povoar aquela região. O Rômulo foi o primeiro rei, então resolve fazer o quê? Convencer os sabinos, que era uma região ali perto de Roma, para deixar as mulheres casarem com os romanos, os que moravam em Roma, para aumentar a civilização, fortalecê-la. Só que os sabinos não deixaram, né, as suas mulheres casarem com romanos. Não adiantou a negociação, que eles não aprovaram. Então, o que faz Rômulo? Ele resolve raptar as mulheres sabinas, tá? De que jeito? Rômulo inventou um festival em homenagem a Netuno, onde foram convidados só homens, tanto da região dos sabinos como de outras regiões. Mas só homens. E numa determinada hora do festival, Rômulo ordenou aos seus soldados, né, aos seus homens, para raptar as mulheres sabinas, que ficaram em suas casas, com os seus filhos. O que vai surgir uma grande guerra, uma grande luta entre romanos e sabinos. Há muita coisa, eu já contei muito sobre essa guerra. Mas no final, há um pacto de paz entre romanos e sabinos. O rei Sabino, tá? Ele passa a governar Roma junto com Rômulo, até sua morte, que vai ocorrer 5 anos depois. Então, esse pacto, viu? Os dois eram fortes, então resolveram fazer um pacto, tá? Vamos os dois governarem essa região. Ele vai governar durante 5 anos junto com Rômulo, o último rei dos sabinos, tá? E vou ficar por aqui. Tchau!